Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. E a história que vamos considerar nesta manhã é a história que começa o capítulo nos 7 primeiros versos. São 3 pessoas, basicamente, que envolvem essa história: Herodes, Tiago e Pedro. Mas essa história, ela traz consigo 3 questionamentos que eu ouso chamá-los de intrigantes. São 3 questionamentos que a história coloca diante dos nossos olhos, porque são questionamentos que nós ainda fazemos hoje. Porque parece que a história que aconteceu no passado é uma história que ainda acontece nos nossos dias, que se repete. Vamos à leitura do texto bíblico. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar à leitura do texto algumas vezes durante este sermão. Começa o texto bíblico dizendo assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E desta forma, com poucas palavras, a Bíblia acabou de lhe contar a história da morte de um dos discípulos de Jesus, Tiago. Tiago fazia parte do grupo daqueles que eram mais próximos de Jesus. Tiago esteve em alguns momentos importantes do ministério de Jesus. Ele acompanhou de perto, presenciou o sofrimento de Jesus, estava lá no Getsêmani, um pouco mais próximo de Jesus, viu ele suando sangue. Agora, Jesus já estava de volta ao céu, aos seus discípulos ele deixou o mandato da pregação, do estabelecimento da igreja, de alcançar pessoas, de prepará-las para o céu, de proclamar a salvação, de dizer que não era mais necessário morte de cordeiros, porque Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e Tiago, como líder da igreja, promovia agora mensagens de salvação, de paz e de transformação. Mas o rei Herodes, representante de Roma, não estava feliz e nem um pouco contente com a igreja. A igreja o assustava. A igreja era uma ameaça ao seu poderio. A igreja apresentava algumas impossibilidades a ele, e uma das maneiras e uma das formas que ele arrumou para sufocar a igreja, para calar a igreja, foi escolher algumas pessoas chaves. Algumas pessoas que representavam a igreja. E a ideia de Herodes era maltratá-los. Mas esse maltratar que a Bíblia apresenta, no verso 2, ele reflete-se como uma morte cruel, brutal e violenta. Aqui, o autor de Atos, Lucas, ele ameniza ao dizer passar a fio de espada. Porque a morte a fio de espada, na verdade, era decapitação. Era arrancar a cabeça fora. E foi desta maneira, e foi desta forma que Tiago morreu. Agora entenda uma coisa, que está por trás dos bastidores. Tiago não morreu da maneira como morreu, porque ele tinha cometido algum crime. Tiago não era um transgressor, não era um contraventor, não era um marginal. A morte de Tiago aconteceu pelo simples fato dele pertencer à igreja, dele ser líder da igreja. Foi a posição religiosa, a liderança espiritual que fez com que Tiago morresse da maneira como morreu. E a primeira pergunta intrigante que essa história aponta é: pastor, por que Deus é tão indiferente diante do sofrimento dos fiéis? Ouvimos de histórias que abalaram a comunidade do NASP na última semana. E o pensamento humano poderia dizer assim: não, pastor, isso não poderia acontecer aqui. Porque nessa comunidade existem pessoas que oram, pessoas que se consagram, que leem a Bíblia, pessoas que estudam. Essas notícias de tragédias deveriam acontecer longe daqui, fora daqui. Aqui não. Porque nós buscamos a Deus, confiamos no poder de Deus, mas parece que as tragédias que acontecem fora daqui, em pessoas que não estão nem aí para Deus, são as mesmas que acontecem aqui dentro. Obviamente,
somos impactados e chocados por uma pregação que hoje alcança grandes propensões em todo o território nacional. É só ligar a televisão e você verá pregadores dizendo assim: venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Pare de sofrer. O que é que você precisa? Qual é a prosperidade que você tanto busca? Jesus pode lhe dar. Mas quando eu ouço essa pregação e os meus olhos se voltam aqui para Atos capítulo 12, a grande pergunta é: como é possível conciliar o sofrimento diante daqueles que servem a Deus? Que passam por situações difíceis como nós passamos, que sofrem como nós sofremos. Se você acha que essa história está complicada, ela vai ficar pior agora. Continue a leitura do texto bíblico. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Olha que interessante o que a história está nos dizendo aqui. Depois de ter matado o Tiago, o Herodes percebeu que a popularidade dele cresceu. O Herodes percebeu que foi bom. E entre aqueles que avaliavam o seu governo entre ótimo e bom, aumentou. E ele pensou assim: bom, se já foi bom com um, eu vou fazer com outro. E aí eu vou atingir o ápice da minha popularidade. Vou ter as pessoas nas mãos e ao mesmo tempo enfraqueço a igreja. E a Bíblia diz que agora ele escolheu um outro líder, uma outra pessoa de influência, uma outra pessoa de importância na igreja, chamado Pedro. Diz a Bíblia, verso 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Em outras palavras, 16 soldados foram designados para cuidarem de Pedro. Porque Herodes tinha um plano. E o plano dele era fazer com Pedro exatamente aquilo que ele já tinha feito com o Tiago. Fazer passar a fio de espada, apresentar diante do povo, arrancar a cabeça dele, ouvir os aplausos e a popularidade e a fama que deveria crescer. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, na madrugada, de manhãzinha, Pedro iria morrer. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Lá estava o Pedro, preso, e o anjo vem e o liberta. E o anjo vem e lhe tira da cadeia. E o Pedro agora, que também estava condenado à morte por pertencer à igreja, não porque era criminoso, não porque tinha feito alguma coisa, ele sai livre, liberto. E agora, diante dos nossos olhos, aparece a segunda pergunta intrigante. Por que Deus salvou o Pedro e não salvou o Tiago? Se a situação era a mesma, se a condenação era a mesma, se o problema era o mesmo, por que é que Deus permitiu que o Tiago morresse? E quando o Pedro foi preso, Deus então resolve o problema? Que alguém pode pensar: pastor, talvez Deus tenha a listinha de preferidos lá no céu, e o Tiago não era dos preferidos, e quando o Tiago foi preso, Deus falou assim: Tiago, isso aí não tem problema não, faz o que você quiser com ele aí, Herodes. Os dias se passaram, e agora o Pedro estava preso, e Deus falou assim: o Pedro não, esse é meu preferido, anjo, vai lá, tira ele de lá. E o anjo vem, desce, ilumina a prisão, e o Pedro agora sai livre, liberto. Por que essas coisas acontecem? Por que Deus faz assim? Tecnicamente nós temos uma outra maneira e uma outra forma de enxergar. Eu tenho 2 filhas. Pedi ao pastor Ranieri aqui que trouxesse esses 2 copos d'água. É algo simples, você vai entender o que eu quero dizer. Os copos estão bem cheios. As minhas filhas são uma belezinha. Puxaram a mãe. Eu digo que elas puxaram a beleza do pai. Puxaram tudo e não sobrou nada. Foi tudo. Mas elas são 2 garotinhas muito especiais.
Mas eu uso um princípio com elas, que é basicamente o princípio que todos nós usamos com os nossos filhos. E quem não tem filho, um dia vai usar, mas quem não tem filho é filho, os pais usavam o mesmo princípio. E qual é o princípio? É básico. O que você faz para um filho, qual que é o resto do princípio? Faz para todos ou para o outro. Você não pode fazer mais para um e menos para o outro, porque isso seria injusto. Isso a pedagogia condenaria. Então tem que ser igual, tem que ser imparcial. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a sua família está almoçando agora, daqui a pouquinho. E lá está você, feliz, contente. E um dos filhos fala assim, pai, mãe, eu quero suco. E o outro, na sequência, fala assim, eu também quero. E nesse momento você olha para a jarra e só tem um pouco de suco. Esse pouco de suco não dá para encher 2 copos. Numa situação dessas, o que é que você faz? Lembra do princípio? O que faz para um, faz para o outro. Em outras palavras, você divide. O pastor Ranieri disse que ele beberia sozinho o suco. Aí você resolve o problema, né? Bom, nem você, nem ele, eu. É assim, pastor Ranieri? Mas vamos dizer que não é na casa do pastor Ranieri essa história. Porque na casa do pastor Ranieri ele vai tomar tudo, suco. Mas o que você vai fazer numa situação dessas? Se os 2 querem suco, só tem um pouco de suco, então é um pouquinho para cada. No meu caso, na minha casa, com as minhas filhas, não é dividir, é mais do que dividir, é medir, entendeu? O que eu quero dizer com medir, não é simplesmente colocar assim, tá bom, está igual, está mais ou menos igual, não. Isso envolve o processo de comparação. Vocês estão vendo ali os 2 copos de suco? Passaria no seu critério? Não passaria? Deixa eu ver. Não, acho que passa. Esse aqui acho que passaria na minha casa. Embora esse aqui, ó, da esquerda, estão vendo aqui da esquerda? Eu estou na frente, né? Esse aqui, agora estou na frente daqui, deixa eu ir para trás. Esse da esquerda aqui tem um pouquinho a mais do que aquele. No caso, lá em casa tem que fazer assim, ó. Aí depois de conferido a medida, os sucos então serão repartilhados. Aí cada um pega o seu copo, toma o seu suco e está tudo certo. Mas tem que ser igual. Ah, pastor, é exatamente desse jeito que tem que ser. Você não pode chegar para um filho, dar um copão assim cheio, e para o outro dá menos. E aí quem você escolher para receber mais, o outro vai ficar emburrado. Você gosta mais dele do que de mim. Porque olha o copão de suco dele, e para mim ficou esse restinho aqui. Isso é algo do universo das crianças. Mas não pense você que isso aqui é exclusividade daqueles que nasceram há pouco tempo. Porque o problema nosso talvez não seja o suco. Mas o problema que nós colocamos agora sejam problemas de outras proporções, e agora essa história acabou de estampar diante dos nossos olhos. Por quê? Deus faz milagre para uns e não faz para outros. Eu era pastor de uma igreja, e eu ouvi numa reunião pastoral que ia ter um congresso de mulheres, e no congresso de mulheres uma senhora ia lá contar o seu testemunho. Eu já tinha ouvido falar do testemunho dela, e eu falei assim, não, esse sábado eu vou lá para ouvir o testemunho da senhora, porque me falaram que era um testemunho muito impactante, muito forte. E eu me infiltrei no congresso das mulheres naquele sábado, para ouvir a história. Acho que só tinha eu e mais uns 2 homens lá. E eu fiquei sentadinho no fundo, no canto, que eu queria ouvir a história. Queria ouvir o seu testemunho. E era uma história realmente impactante, bonita. Eu não vou entrar muito nos pormenores da história. Mas aquela mulher que contava o testemunho, ela descobriu que tinha uma doença terrível, terminal. Dificílima, complicada. Ela foi internada no hospital, os tratamentos estavam sendo feitos e ela não reagia ao tratamento. Por mais que os medicamentos fossem
aplicados a ela, a situação de saúde dela não melhorava, ela só regredia. Ela ia piorando, 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 até que um dia os médicos chamaram a família e disseram assim: a situação dela é muito complicada. Ela está à beira da morte. Já não há mais o que a gente possa fazer. Todos os procedimentos foram feitos. E o médico falou assim: o meu conselho para vocês é o seguinte: entrem lá no quarto, falem com a esposa, falem com a mãe, despeçam-se dela. Se vocês tiverem que se perdoar, se perdoem. O que vocês tiverem para falar, falem. Digam. Porque em pouco tempo, eu acho que ela vai descansar, disse o médico. A família ficou impactada, choraram, se abraçaram. E agora tinham a missão de entrar no quarto para conversar, talvez as últimas palavras. E o pai disse assim para os filhos: olha, nós vamos entrar lá falar com a mãe, mas não vamos tentar passar esse clima de despedida. Não vamos falar para ela que ela está morrendo e que nós estamos ali dizendo as últimas palavras, porque não vamos poder conversar mais. Vamos falar o que temos para falar, mas tentar levar o astral, o humor da mãe para cima, não para baixo. Eles entraram no quarto, e segundo ela, sua história, o seu testemunho, por mais que a família tenha se esforçado para não transparecer que era uma despedida, eles transpareceram. Ela fraca, falando com dificuldades, mas os pensamentos funcionando bem, ela entendeu: eles estão se despedindo de mim. Depois de um tempo, de algumas palavras, a família, muito emocionada, resolveu sair do quarto. E quando a família saiu, ela, consciente do que estava acontecendo, começou a chorar e orar, e chorava e orava, e no meio do choro e das suas orações, ela pedia: Senhor, por favor, eu estou nas suas mãos, eu me entrego nas tuas mãos, Senhor, faz um milagre, coopera um milagre, eu acredito que o Senhor tem poder, que o Senhor tem forças. E ela pegou no sono. Fraca. Algum tempo depois ela acordou, e no seu testemunho, na sua história, ela conta que quando ela acordou, ela sentia o corpo dela todo formigando. Ela estava tremendo. Nas suas palavras, no seu testemunho, na sua história, ela sentiu como se Deus tivesse entrado no quarto e algo sobrenatural tinha acontecido com ela. A partir daquele dia, desenganada, à beira da morte, ela começou a responder aos tratamentos, foi melhorando, 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 e naquele dia, naquele congresso, para mais de 2.000 mulheres, ela dizia assim: hoje eu estou completamente curada. Amém, foi o que eu falei. Na hora, sentada, eu falei: amém. Ela desceu do palco, e eu dei a volta por trás, e fui ao encontro dela. Falei assim: olha, eu sou pastor de uma igreja, e eu vou fazer 30 noites de programação, e eu queria levá-la numa noite, porque eu quero contar a sua história, contar o seu testemunho. Nesse dia eu vou falar sobre o poder de Deus, um Deus que não conhece limites, um Deus que pode fazer qualquer coisa, e aí eu vou introduzir a história, lhe chamo para a senhora contar o seu testemunho, para mostrarmos às pessoas o poder e a evidência daquilo que Deus fez na sua vida. Você topa? Ela falou assim: não, pastor, eu vou, não tem problema nenhum. Falei: me dá seu telefone. Peguei o telefone dela. Alguns dias depois, telefonei, acertei a data, e no dia combinado, ela veio. Fiz a introdução do sermão, que eu já falei para vocês o que eu ia falar, qual era o tema, qual era a ideia. Terminado de apresentar a minha ideia, eu a chamei à frente. Eu queria que ela mesma contasse a história, para que os detalhes não fossem perdidos. Passei o microfone às mãos dela, e eu sentei na segunda fileira da igreja, nessa cadeira, exatamente do corredor, onde você está. Fiquei sentado. Do meu lado esquerdo, tinha uma mulher que eu não conhecia, não era da igreja, não pertencia àquela comunidade, estava lá naquela noite, não tinha vindo nenhuma noite antes. Ela ficou do meu lado, enquanto ouvíamos o testemunho, a história da transformação, da cura, do milagre. Durante o testemunho, eu percebi que a mulher que estava do meu lado, ela se emocionou algumas vezes. Ela tinha um lenço de papel e ela enxugava as lágrimas. Mas na hora que o testemunho chegou no momento crucial,
quando ela disse que sentiu como se Deus tivesse vindo em resposta à oração dela, ao pedido dela de cura, de restauração, de vida. E ela começou a melhorar. Nesse instante, a mulher que estava do meu lado começou a chorar mais forte, pediu licença para mim, saiu e levantou-se. Levantou-se e saiu. Quando eu a vi profundamente emocionada, eu achei que era a minha hora de sair também. Fui atrás, um pouquinho depois, cheguei à porta da igreja e falei assim, vocês viram uma senhora que passou aqui? Ah, pastor, foi aqui para trás da igreja. E eu fui no corredor, por trás, e quando cheguei, ela estava sentada num banco, do lado do bebedouro da igreja. E o choro dela era um choro praticamente incontrolável. Ela soluçava. Diante daquela cena, eu perguntei a ela assim, o que aconteceu? E ela no meio do choro falou assim, pastor, essa história me fez muito mal. Eu a princípio me assustei, porque eu tinha dito amém para aquela história. Eu tinha ficado impressionado com a cura, com o milagre, com a exaltação do poder de Deus. Mas agora, eu tinha diante de mim uma mulher chorando desesperadamente porque ouviu a cura e a transformação de alguém, dizendo assim, pastor, essa história me fez mal. Não era esse meu objetivo. Eu não queria que aquela história causasse mal a ninguém. Eu não queria que as pessoas ficassem profundamente chocadas, entristecidas por causa da história. O objetivo era exatamente o contrário, era outro. Mas diante de mim existia um problema. Alguém que diante de uma cura, de um milagre, de uma transformação, estava se sentindo mal. Eu me aproximei um pouco mais e perguntei de novo, pela segunda vez, o que aconteceu? Ela falou assim, pastor, há algum tempo atrás, a minha mãe teve uma doença exatamente igual ao dessa mulher. Pastor, eu orei, meu pai orou, meus irmãos oraram, meu pastor orou, a minha igreja orou. E sabe o que aconteceu, pastor? Minha mãe morreu. Por quê, pastor? Deus não salvou minha mãe. E eu estava ainda pensando no que ela estava me dizendo, quando ela começou a procurar resposta. Ela falou assim, eu sei, pastor, o problema sou eu. Por isso que minha mãe não foi curada, porque o problema estava em mim. Porque se eu tivesse fé suficiente, a minha oração teria curado minha mãe. Ou o problema, pastor, dizia ela, é porque eu talvez não disse alguma frasezinha mágica na oração que desperta a emoção e a compaixão de Deus. Foi alguma coisa que eu não disse, pastor, porque se eu tivesse dito alguma coisa, Deus então faria o milagre e curaria minha mãe? Agora, pastor, aquela mulher está lá dentro da igreja, contando do milagre, exaltando o que Deus fez na vida dela, e eu não posso dizer o mesmo. Eu não posso falar o mesmo, porque a minha mãe está morta. E com isso, nós acabamos, vejam, do que ela está me falando, criando castas, níveis espirituais. Pessoas extremamente espirituais, todos os milagres acontecem na sua vida. E pessoas que não são muito espirituais, não acontece nada. E podemos, nessa tentativa humana, até colocarmos esses degraus espirituais e colocarmos lá em cima o Pedro. Porque o Pedro saiu liberto, o Pedro saiu livre. E o Tiago é uma vidinha espiritual fraquinha. Porque morreu do jeito que morreu, decapitado, não aconteceu nada, nada sobrenatural. E às vezes procuramos, buscamos, clamamos e as coisas não acontecem. É a primeira vez que a minha família vai ouvir eu contar essa história, porque é uma história que ainda traz algumas feridas. Mas há algum tempo atrás, o meu sogro, que foi pastor dessa igreja por 30 anos, serviu essa instituição por 5 anos. Ele amanheceu uma quarta para quinta-feira, completamente amarelado. O pastor Milton, que era o diretor da Novo Tempo, ele amanheceu, estava muito amarelado, se olhou no espelho, estranhou, minha sogra olhou, também achou estranho, mas ele foi para o trabalho. Era quinta-feira, à noite ele tinha um programa Anjo da Esperança. E ele ficou o dia inteiro na Novo Tempo. E algumas pessoas falavam assim, pastor, o senhor está muito amarelo, pastor. E ele falava assim, você está achando? Estou, pastor, seu olho, o senhor está estranho, pastor, está muito pálido. E ele ficou assim, meio assustado com aquilo que as pessoas diziam, mas continuou o seu trabalho. À noite,
no programa Anjo da Esperança, ele estava falando, e uma hora, assim, falando, ele olhou para as costas da sua mão, assim, falando assim, ele olhou, e ele tomou um susto. Essa imagem, nós temos a imagem. Quando ele olhou para a sua mão, para a sua pele, ele agora achou que estava pálido demais mesmo. Terminou o programa, ele ligou para o Hospital Adventista, falou com o doutor Dorival falou assim, sexta-feira de manhã vem para cá. Na sexta de manhã ele se internou. Os exames foram feitos na sexta-feira, no domingo, e era mais ou menos umas 8:30 da noite do domingo, quando a minha sogra me ligou, eu estava fazendo um batismo. E foi bem na hora que eu saí do sermão, fui para o quartinho pastoral me trocar, o celular estava tocando, geralmente eu nem olho nessas horas, mas eu resolvi ver quem era a minha sogra, atendi, ela falou assim, Rafael, os médicos querem conversar, eu estou sozinho aqui, você não pode vir, porque eles querem que a família esteja junta. Eu falei, não, eu estou saindo daqui e já vou para aí. Fiz rápido o batismo, porque eu não tinha outro pastor para fazer, deixei a igreja com o ancião da igreja, entrei no carro e fui para o Hospital Adventista. Cheguei lá, já eram quase 10 da noite, os médicos entraram, e a notícia que foi dada, muitos aqui acompanharam, foi uma notícia bombástica. Ele tinha um tumor no intestino e 7 metástases no fígado. Depois que o médico deu a notícia, ficamos todos impactados. Ele fez assim para mim antes de sair do quarto, e eu saí com ele. E ele falou assim, Rafael, eu vou lhe dizer algo porque você é meu amigo. E eu falei, o que foi? Ele falou assim, olha, a situação do seu sogro é muito grave. E se Deus não fizer um milagre, ele não vai chegar vivo no Natal. Isso era dia 21 de setembro. Eu voltei para dentro do quarto e eu tinha uma informação que eu não podia falar com ninguém. Eu não podia me abrir. Eu não podia dizer isso para minha esposa. Eu não podia dizer isso para ninguém lá dentro. Eu podia falar assim, olha, a situação, vocês acham que é grave, mas é muito grave. Ela é mais grave do que vocês imaginam, porque o médico falou que em 3 meses ele vai morrer, se um milagre não acontecer. Em outras palavras, pela medicina, nós vamos tentar fazer o possível, mas o que a medicina vai fazer não é o suficiente para curá-lo, para restabelecê-lo. É só um milagre, é algo sobrenatural. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Segunda-feira pela manhã, a notícia se espalhou. E eu encontrei um amigo do meu sogro, trabalhava com ele no Novo Tempo, e eu falei assim, eu vou ter que me abrir com ele. Eu vou contar para ele, porque ficar com essa informação só para mim era muito. E eu falei para ele assim, olha, a situação é muito complicada, é muito grave. E o médico disse que se não acontecer um milagre, ele vai morrer. E esse amigo falou assim, um milagre? Eu falei, é. Ele falou, então vamos atrás do milagre. Eu falei, como? Eu falei, eu vou pensar em alguma coisa. Alguns dias depois, ele apareceu no quarto do hospital com um mapa mundi colado num isopor. Colou o mapa na parede e falou assim, nós vamos começar agora uma campanha e uma corrente de oração. E cada pessoa que manifestar-se dizendo que está orando, nós vamos colocar um alfinetinho na cidade, no país, no estado, no bairro. Como desce? Para enxergarmos o poder de muitas orações, de pessoas que vão elevar clamores ao céu, pedindo restabelecimento, cura, milagre. Se é um milagre que precisamos, vamos buscar um milagre. E todos nós nos empolgamos com isso, com a campanha de oração, com os pedidos de oração, que eram veiculados até na TV Novo Tempo. O pastor Ranieri acompanhou o caso de perto. Orações feitas, clamores feitos, pedidos feitos, e 83 dias depois, o falecimento, o óbito. Um mapa mundi, cheio de alfinetes, coube a mim tirar da parede. E quando eu estava tirando o mapa mundi, olhando para aquele mapa, dava uma sensação de pequenez, do que aconteceu, se foram tantas pessoas, tantos alfinetes, mensagens de tantos países, de tantos lugares, de uma igreja que se mostrou tão carinhosa e receptiva, pessoas que jamais conhecemos e que talvez nunca conheça aqui,
Mensagens que vieram, como por exemplo da Rússia, de pedidos que chegaram lá, que eram traduzidos por inglês, e pessoas mandavam de lá dizendo assim, estamos orando, estamos intercedendo, hoje no nosso culto pedimos. E toda essa corrente mundial, essa mobilização de orações, terminou com o falecimento. No dia do sepultamento, caixão colocado na terra, fechado, as pessoas começaram a ir embora e eu fiquei com esse amigo do meu lado. Enquanto as pessoas iam saindo, ele me disse algo que não veio da mente, mas veio do coração. Ele disse assim, Rafael, tanta oração e não adiantou nada. Eu falei, como assim? Oramos, pedimos, clamamos, intercedemos, e olha aí, não adiantou nada. Não é fácil entender. Não é fácil aceitar. Por que Deus faz assim? Talvez você esteja vivendo exatamente desse jeito. Uma perda irreparável. Uma dor forte e cruel no coração. E talvez você está assim, pastor, eu estou me sentindo assim, porque eu queria poder dizer, chamar o pastor Ranieri, um milagre aconteceu na minha vida, mas eu não posso. Porque aquilo que eu queria, aquilo que eu buscava, aquilo que eu pedia, não aconteceu. Qual é a maneira de Deus agir? Qual é a forma que Deus faz as coisas? Porque Deus não divide o copo de suco igual. Se Deus não ia salvar o Tiago, ele não tinha que ter salvo o Pedro, podemos pensar. Se Deus não ia salvar a mãe daquela mulher que chorava no fundo da igreja, ele não tinha que salvar aquela outra que contava o seu testemunho. Porque parece que Deus é muito injusto, Deus é muito imparcial. Porque enquanto eu estou aqui contando da história de um pedido de oração da minha família que não deu certo, outros podem subir aqui e dizer assim, na minha vida aconteceu um milagre. Na minha família aconteceu, nós pedimos e Deus fez um milagre. Deus curou, Deus transformou. Mas outros não podem. Outros não têm como dizer, não podemos falar, não podemos anunciar, porque o milagre que tanto esperávamos não aconteceu. Aparentemente, isso parece ser completamente injusto. Um Deus que tem filhos e que trata filhos diferentes. É a nossa visão humana. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe responder. De uma maneira muito simples e direta. Mas antes de eu lhe responder, deixa eu lhe explicar uma coisa. Para a resposta que eu vou lhe dar, um elemento é fundamental e imprescindível. E que no português é uma palavrinha muito pequena, mas que tem uma profundidade vivencial imensa. Fé. Quando Deus divide o suco, preste atenção. Quando Deus divide o suco, Ele divide igual. Não, pastor, não divide. Divide. Não divide. Porque um saiu vivo, o outro morreu. Não divide igual. Divide. Eu estou dizendo para você, Deus divide igual o suco. E olhando para essa história de Atos 12, eu estou lhe afirmando agora que o que Deus fez para o Tiago foi exatamente o que Ele fez para o Pedro. Assim, não, pastor. Não força a minha inteligência, pastor. Não tente empurrar suas ideias, suas teorias, porque não fez igual. Porque eu estou vendo uma história aqui, que um saiu decapitado, sem cabeça, morto. E o outro saiu pulando na rua dizendo, aleluia, amém, Deus me libertou. Como Deus pode ter feito igual para os dois? Fez. Aquelas duas mulheres com a mesma doença, onde uma morreu e a filha chorava e a outra contava o seu testemunho. Deus fez a mesma coisa. Pastor, não fez. Eu estou dizendo para você que fez. A explicação é simples e direta. Quando uma pessoa coloca-se debaixo das mãos de Deus e faz um pedido a Deus, faz um clamor a Deus, seja ele qual for, Deus tem duas opções.
E não pensem vocês que as opções de Deus resumem-se a sim e não. Ou que as opções sejam conceder ou não conceder. Fazer o que você pede ou não fazer o que você pede. Porque as opções de Deus, elas transcendem isso e muito mais. Porque diante dos nossos clamores, diante dos nossos pedidos, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus tem duas escolhas a serem feitas. Primeira escolha, vida eterna. Segunda escolha, morte eterna. E diante dos nossos pedidos, a escolha de Deus é sempre vida eterna. Em outras palavras, quando o Tiago estava na prisão, lá algemado, acorrentado, numa situação difícil e complicada, condenado à morte, ia ser decapitado, ele orou, pessoas oraram por ele, houve intercessão, e sabe qual foi a resposta de Deus para o Tiago? Vida eterna. E vida eterna para o Tiago significou morrer. Dias depois, quando Pedro estava na cadeia, condenado à morte, ia ser decapitado, 16 soldados para cuidarem da sua segurança, Deus mandou um anjo e o tirou de lá. Sabe por que Deus fez isso? Porque a resposta de Deus, à oração de Pedro, ao clamor de Pedro, à intercessão que fizeram sobre Pedro, foi vida eterna. E vida eterna para Pedro significou sair vivo. Aquela senhora que contava o seu testemunho, que exaltava um Deus que a tirou da beira da morte. Deus disse a ela, vida eterna. E vida eterna para ela significou sair viva. E a mãe daquela moça que chorava no fundo da igreja, Deus disse à mãe, diante das orações, dos pedidos, dos clamores, vida eterna. E vida eterna para ela significou morrer. A grande corrente de oração que fizemos, por mais que doa a morte, a saudade e a separação, ao meu sogro, Deus disse vida eterna. E vida eterna para ele significou morrer. Aí que está o elemento fé. É a vida eterna que está por trás de tudo. Os caminhos são diferentes. Pode ser que a morte para mim seja vida eterna agora e para você não. Porque Deus permitiu que a Jaqueline morresse. Se comemorávamos semana passada a cura, e agora choramos as lágrimas, porque a ela, ao pedido, ao clamor, Deus disse vida eterna, e vida eterna para ela significou descansar nesse momento. Por mais que pareça complicado e difícil, por mais que tenhamos os nossos questionamentos, ou que queiramos achar alternativas, maneiras ou formas, a escolha de Deus é sempre vida eterna. Sabe por quê? Porque se Deus fizer um milagre hoje na sua vida, que você tanto quer, que você tanto pede, pode ser, talvez, que esse milagre te tire do céu. E entre ver você feliz na terra e fora do céu, ou triste na terra e dentro do céu, você pode ter certeza que a escolha de Deus vai ser sempre a segunda opção. Porque o choro pode durar uma noite. O temporal pode se armar sobre a sua vida. Mas o amanhã, o depois, o cumprimento da promessa, não se turbe o vosso coração. Estou no controle. Creia em Deus, creia em mim. Deus sabe o que faz. E por que faz? Eu entendo o seu questionamento. Por quê? Por quê, Senhor? O problema não estava em você. O problema não foi sua falta de fé. Não era uma palavrinha mágica na oração que sensibiliza o coração de Deus. Esqueça tudo isso. Deus fez o que fez, faz o que faz, porque isto era a melhor coisa que Ele tinha para fazer. Se Deus disse não para um milagre na sua vida, era porque o não era a melhor resposta que Deus tinha para você. Se hoje você não pode subir aqui na igreja e contar de um milagre, não pense que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, ou que Ele não está interessado na sua vida, porque exatamente pelo contrário, Deus te ama, se importa e interessa pela sua vida, tanto que se interessa que Ele não fez o milagre que você queria, porque por trás está Deus orquestrando e dizendo vida eterna. Fique tranquilo, fique calmo,
Não se desespere, não perca o controle de nada. Coloque sua vida nas mãos de Deus, porque a escolha dele já está feita. Ele quer te salvar. O plano de Deus é salvação. Só que lembre-se, os caminhos são diferentes. As ruas pelas quais passamos são diferentes, mas o destino final é a Cidade Santa. Tem uma terceira ideia intrigante nesse texto. Verso 6. Diz a Bíblia: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, e aí vem uma afirmação aparentemente difícil. Pedro fazia o quê? Como é que dorme diante da morte? Ele ia morrer a fio de espada. Como é que dorme? E esses dias eu fiquei me questionando sobre como é que Pedro podia dormir. Eu fui fazer uma cirurgiazinha, pequena. E um dia antes da cirurgiazinha, o médico falou uma coisa que não devia ter dito. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho medo de injeção. E a agulha, para mim, é a última opção da última opção. Quando tem que tomar soro e foi com aquela borboleta, aquilo me incomoda, dói. Eu corro de injeção. E eu sei que tem outros aqui atrás de mim que também têm medo de injeção. E o médico falou assim, olha, a cirurgia é tranquila, é simples, é pequena, mas a anestesia vai doer um pouco. Essa frasezinha, vai doer um pouco, acabou com a minha noite de sono. Porque eu botava a cabeça no travesseiro e pensava assim, vai doer, ai, vai doer. Se ele falou que vai doer um pouco, porque vai doer muito. E vai doer, vai doer, vai doer. E ia passando a hora, ia para lá, ia para cá, e vai doer, e vai doer. Aí eu paro para pensar aqui, ó, Pedro ia ser decapitado sem anestesia. Ora, se a anestesia dói, imagina sem anestesia. É a situação de Pedro. Ele não tinha colchão, não tinha edredom, não tinha travesseiro, não tinha nada. Ele estava numa cela, acorrentado, algemado, e o Pedro estava dormindo. E se você olhar atentamente o texto bíblico, você vai ver que Pedro não estava cochilando, não. Tanto ele não estava cochilando, que a Bíblia diz assim, que o anjo entrou e uma luz iluminou a prisão. E o Pedro acordou? Não. Quando que o Pedro acordou? O anjo teve que tocar. Ei, Pedro, acorda. E eu acho que o Pedro era mais ou menos igual eu. Porque eu, quando acordo, eu não sei muito o que eu estou fazendo. Eu demoro um pouquinho para descobrir. Eu vou levantando, vou indo assim, eu não sei muito o que tá, até eu entender que eu acordei e organizar o que eu tenho que fazer. Mas eu levanto com o despertador. E principalmente naquela semana do pastor Moura, do culto da mata, que eu tinha acordado 10:45, viu, pastor Moura? Não estou lembrando assim. Aí eu acordava assim, não sabia direito o que estava fazendo, né? Até entrar embaixo do chuveiro, cair água na cabeça, aí eu já sabia o que estava fazendo. E foi mais ou menos com Pedro, porque Pedro acordou quando o anjo tocou nele e ele não sabia o que fazer. E o anjo já falou assim, Pedro, levanta, põe a capa, põe a sandália, segue-me. O anjo teve que falar para o Pedro o que ele tinha que fazer, porque o Pedro não sabia o que fazer. E ele foi saindo e saiu liberto. Ora, como é que alguém dorme diante de uma situação dessas? Só tem uma resposta para isso aqui. Pedro entendeu por que Deus faz milagre para uns e não faz para outros. E olha, que Pedro tinha razões para acreditar que o milagre não ia acontecer. Se a história fosse o inverso, o anjo tivesse vindo por Tiago primeiro, o Pedro poderia falar assim, não, eu vou dar uma dormidinha aqui, porque daqui a pouco o anjo vem. Já veio para o Tiago, daqui a pouco vem para mim também. Poderia ser isso, mas ele não tinha razões para acreditar que o anjo viria. Porque o anjo já não veio para o Tiago. Pedro tinha razões para acreditar que o anjo não vinha para ele. Mas Pedro entendeu que a vida dele não dependia dele mesmo. A vida dele estava nas mãos de Deus. Se fosse para viver, ele viveria. Se fosse para morrer, ele morreria. Por isso ele resolveu descansar nos braços de Deus. Podia ter ficado blasfemando, podia ter ficado xingando, podia ter ficado chutando a grade, a corrente, mas não foi o que Pedro fez. Ele descansou no Senhor. E aqui está
a maneira e a forma como eu e você podemos viver diante dos problemas que temos. Descanse, confie no Senhor. A vida eterna está por trás disso tudo. Se você está sofrendo hoje, era preciso que você sofresse. Porque Deus está escrevendo no final da sua história a vida eterna. Não desista desse caminho. Não saia desse caminho. É preciso, às vezes, se desprender e tomar decisões importantes na vida. Na minha época de aluno aqui, nós não tínhamos essa igreja aqui, grande, como temos hoje, que comportam todos. E na minha época, a nossa igreja era no auditório central. E como não cabiam todos no auditório central, existia o culto dos alunos do segundo grau. Os alunos internos do segundo grau e outros, eles tinham um culto que acontecia na capela do residencial masculino. E alguns daquela época se lembram disso. Então existiam 2 cultos paralelos, o culto da igreja e o culto residencial. E eu fui convidado para pregar um sábado para os alunos do segundo grau. E eu comecei a formular uma ideia de um sermão que eu queria fazer. E eu arrumei uma ilustração e a ilustração foi estragada. Eu vou lhe contar por quê. Porque eu queria dizer sobre aquilo que lhe prendia, aquilo que lhe amarrava, e que você tinha que se libertar, e deixar coisas na sua vida que você tinha que deixar, e abandonar algumas coisas. E eu consegui uma algema emprestada, algema de policial. A algema, chavezinha, tudo direitinho. E eu ia me algemar no sermão. Essa era a minha ideia, que foi frustrada depois. Eu ia me algemar e dizer assim, você às vezes está algemado, você está preso em algumas coisas, você tem que abandonar tudo isso. E no quarto, no 201, eu compartilhei aos meus colegas de quarto a minha história e falei assim, estou com uma algema aqui. Ah, é? Deixa eu ver a algema. Essa algema aqui, ó, é de policial, é verdadeira, tal. E eu vou na ilustração, eu estava contando perguntando para eles o que eles achavam da ideia. E eles acharam boa. Era sexta-feira à tarde, isso, o sermão era sábado de manhã. E eu fui me preparar, me arrumar para o momento mais especial na minha vida de aluno interno, que é a sexta-feira à noite. Era um momento áureo, onde as meninas pareciam que ficavam diferentes, né, pastor Martino? Uma mudança assim total. Era um momento agradável, um momento feliz. Todo mundo se arrumava, se preparava para o sábado. Eu falei que as meninas ficavam de maneira especial. Alguém aqui na frente falou assim para a namorada, eu ouvi aqui, daqui, assim, você é bonita todos os dias. Eu falei, ganhou a tarde hoje. E eu fui me arrumar, me preparar para sexta-feira à noite. Quando eu volto do banho para o quarto para me trocar, eu vi uma cena que não queria ter visto. Um rapaz do meu quarto foi fazer graça com a algema. E algemou, olha a história, algemou um outro para brincar. Isso é brincadeira que se faz, né? E quando eu entro no quarto, tinha um garoto sem camisa, algemado, com as mãos para trás, assim. E eu falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, Rafael, quebrou a chave da algema. Aí eu falei, como assim? Mas não era para fazer isso. Não, mas quebrou. Eu falei, cadê a chave? Está aqui, a chave quebrada. Aí eu falei, e agora? Sexta-feira à tarde, um menino, algemado, sem camisa, com as mãos para trás, e a chave da algema quebrada. Na minha época de aluno, aqui tinha um rapaz, que hoje é um pastor, né? É meu amigo até hoje. Vou dizer o primeiro nome, André. Ele disse que não teve uma vida torta antes, mas ele abria tudo que era cadeado. Só que ele já estava formado naquela época, como eu almejei que ele estivesse por aqui. Mas se estivesse aqui, talvez ele conseguia abrir. E tem umas coisas que acontecem por aí, às vezes, que eu fico meio assustado, viu? Eu vou contar uma história para vocês. Aconteceu lá em Tobi. Esses dias um teologando, viu, pastor Martino? Eu vou contar para o senhor essa história aqui, não vou dizer o nome. Foi lá pregar em Tobi. Foi me ajudar, e quando terminou, ele foi abrir o carro dele, quebrou a chave do carro dentro da fechadura da porta. Aí eu falei assim, e agora? Vamos chamar alguém. Não, pastor, eu dou um jeito. Ele fez um contato direto em 40 segundos no carro dele. E voltou com a chave. E eu falei assim, como é que você fez? Não, pastor, eu trabalhei em autoelétrica. Eu falei, tá bom. E ele voltou com o carro em contato direto. Esse é outro capítulo.
E o garoto com a algema, com a mão para trás, sem camisa, e ele falou assim, Rafael, nós temos que abrir porque meu pai está chegando, para me pegar, para passar o final de semana em casa. Eu falei, misericórdia, e agora? Se o problema estava ruim, ficou pior. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? E eu olhava para um lado, para o outro, falei, o que nós vamos fazer agora com essa algema? Peguei um clipe, sabe, de papel. Na minha tentativa de conseguir abrir, não dava certo. Eu colocava e tentava e virava para um lado, para o outro, não dava certo. Aí me correu uma outra ideia. Eu falei, bom, eu já sei. O delegado de Arthur Nogueira é adventista. Vamos na delegacia. E vamos pedir para o delegado. Porque até onde eu sabia, chave de algema é tudo igual. E era mesmo. Eu achei que era e era mesmo. Se você não sabia disso, agora você já sabe. Mas vamos lá na delegacia, porque o delegado adventista, eu vou contar para ele a história. Como é que eu vou chamar uma pessoa algemada na delegacia assim, sem camisa ainda, né? Porque se fosse uma camisa, dava para até amenizar um pouco, mas sem camisa ainda. Vamos lá para a delegacia. Fomos para a delegacia de Arthur Nogueira. E sabe quem levou? O pai dele. E o pai não estava gostando nem um pouco daquela situação. E eu no carro não tinha muito diálogo. Eu não sabia o que falar, eu estava completamente consternado, constrangido. Ele perguntava assim, como é que você arrumou essa algema aí? Não, arrumei emprestada, eu vou pregar amanhã. E comecei a contar a história, comecei a contar o sermão para o pai do garoto. E ele no banco de trás e eu no banco da frente. Ele algemado no banco de trás, jogado no banco assim de lado. É a situação. Chegamos na delegacia de Arthur Nogueira, e eu falei assim para eles, deixa que eu vou lá e eu vou contar a história para o delegado e vou pedir ajuda. Aí fui na delegacia de Arthur Nogueira e contei lá, perguntei, cadê o delegado? Não, o delegado não está em Engenheiro Coelho. Porque o delegado era o mesmo dos dois, né? Aí eu voltei para o carro e falei assim, o seguinte, o delegado não está lá em Engenheiro. Falei, eu acho melhor a gente ir lá para Engenheiro Coelho, porque é melhor falar com o delegado. Por que vamos falar para quem aqui? Aí o pai, que já estava indignado, agora foi para Engenheiro Coelho, para a delegacia. Chegamos na delegacia de Engenheiro Coelho, eu saí do carro, falei assim, eu vou lá falar com o delegado, já conta a história, ele vem aqui e abre. E aí eu saí, e quando eu saí, acho que o pai do Bruno, já estava meio cansado dessa história, e resolveu sair com o filho algemado para trás, para entrar na delegacia. Eu estava falando com o investigador assim, o delegado está aí, e eu só vi ele sacando a arma. Eu falei, o que é que eu fiz? Eu fiz assim, né? Eu pensei que o problema fosse comigo. E ele falou, o que é esse negócio aí? Porque estava vindo o senhor com um menino sem camisa, algemado, com a mão para trás. É o pai e o filho. Eu vi que não era comigo o problema da arma. Ele estava, o que é esse negócio? Chegando alguém algemado na delegacia, assim, um homem trazendo alguém? E aí eu tive que explicar isso. Eu falei, não, é o seguinte, eu sou aluno de teologia aqui do IAE, Campus Central, que era o nome da época. E eu vou falar amanhã, e eu arrumei uma algema com um policial, a algema é direitinho, emprestada, eu só ia usar amanhã, ia devolver, só que o menino foi brincar, contei toda a história, e quebrou a chave, não sei o que lá. E ele falou assim, não, tá bom, eu vou abrir a algema para vocês. Ele entendeu a minha história, abriu a algema, só que eu não pude usar a algema no sábado, porque eu não tinha chave para abrir. Se eu me algemasse, aí eu tinha que ir na delegacia, para tirar a algema depois. Mas uma coisa interessante. E essa história, ela hoje poderia ter um impacto diferente do que vai ter, e eu vou explicar por quê. Porque aquele rapaz, Bruno Ritt, ele não era batizado na igreja adventista. Não era simpatizante. E o tempo se passou, depois dessa história, e eu, ano passado, fui fazer uma série de evangelismo na Igreja Central de Campinas. E o Bruno era de Campinas. E ele foi à série de conferências. E ele assistiu a série de conferências todas. E no último dia da série eu falei assim, Bruno, lembra da algema? Lembro. Bruno, parece que aquele dia nós tiramos a algema e o diabo colocou uma algema em você que você não consegue tirar nunca. Por que você não se batiza? Você não se entregou a Jesus até hoje. O que falta para você? E ele falou assim, pastor, falta tirar a algema. A algema que está no meu coração e que me prende algumas coisas que eu preciso abandonar, coisas que eu preciso deixar. E naquele dia, o Bruno tirou a segunda algema que eu presenciei. A primeira foi aquela algema na delegacia de Engenheiro Coelho. E a segunda foi a algema do seu coração. E o Bruno foi batizado.
Eu não consegui trazer o Bruno aqui hoje, porque ele mora na Austrália, em Sydney. Falei com ele, falei com a família dele, com a mãe, com a Silmara, com o pai, que hoje é meu amigo. Na época nem tanto. Já almocei na casa deles algumas vezes. E o Bruno tirou as cadeias, ele foi batizado para honra e glória do Senhor. É um fiel adventista, frequenta a igreja de Sydney. Está lá, com a vida transformada. Porque muitas vezes parece que nós nos acorrentamos e nos algemamos algumas coisas e que temos tanta dificuldade em soltar, em abandonar, em deixar de lado. Eu tenho visto tantas coisas, como Deus tem feito milagres. Esses dias eu batizei uma mulher chamada Rose. Sabe como ela veio para a igreja? Ela estava numa praça, a ponto de se matar, com uma arma, colocou a arma na cabeça, e na hora que ia atirar, um carro parou na praça porque quebrou. Era alguém que estava indo para a igreja. Um cabo de vela se soltou e o carro teve uma pane elétrica. E quando aquele carro parou, a Rose que ia se matar, desistiu. Foi ver o que estava acontecendo naquele carro, recebeu um estudo bíblico na praça, entrou naquele carro, foi para a igreja, assistiu a série de conferências e se entregou a Cristo Jesus. Correntes que são quebradas, correntes que você precisa quebrar na sua vida, coisas que você precisa deixar, abandonar, porque já não há mais muito tempo, já não há mais porque você esperar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes nas minhas séries de conferências, visitando pessoas, dando estudos bíblicos, eu ouço pessoas dizendo assim: pastor, eu não entreguei meu coração para Jesus ainda porque não chegou a minha hora. E eu pergunto a essas pessoas: e desde quando Deus tem hora marcada para chamar alguém? Desde quando lá no céu Deus tem uma agenda, onde Ele marca dia, onde Ele marca momento para chamar as pessoas à salvação? Deus não tem hora, Deus não tem plano diferentemente do que salvação para você. É isso que Ele quer. Mas às vezes as algemas que nós nos colocamos, nos aprisionam e nos prendem àquilo que vai nos tirar do céu. Deus quer enxugar suas lágrimas. Deus já disse sim para a sua vida eterna. E agora a minha pergunta é: e qual é a sua resposta? E o que é que você vai dizer? E o que é que você vai falar? Eu sou um evangelista. E eu tenho certeza que Deus me chamou para ser um evangelista. Porque amo o trabalho do evangelismo público. E mesmo no NASP, eu vim aqui para fazer evangelismo público. Eu vim aqui para fazer série de conferências. Não esperem nada diferente disso. Série de conferências é momento de decisão, de transformação, de impacto de vida. A Nayeli vai cantar um hino. E nesse momento eu quero fazer um convite, um chamado em nome do Senhor Jesus a você. Mas esse convite, esse chamado, eu não estou fazendo para aqueles que já são membros da igreja adventista. Você que já é membro, você já fez a sua decisão, já aceitou, já fez a sua escolha. Mas eu estou falando para aqueles que ainda não fazem parte da igreja. Ou para você que já fez parte da igreja e que por razões desta vida, por coisas que aconteceram, você se afastou. Ou por você que já se considera parte da igreja, mas ainda não passou pela experiência do batismo. É com você que eu estou falando. É para você que eu estou falando. Deus tem um plano de vida eterna para você. E qual é a resposta que você vai dar? O que é que você vai fazer? O que é que você diz? Se hoje, no seu coração, o seu desejo, a sua vontade é dizer: Senhor, eu quero também entregar o meu coração nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me colocar debaixo do Senhor, da tua graça, da tua bênção, da tua proteção, do teu auxílio. Eu quero me preparar para viver ao teu lado, para ter a vida eterna. Eu quero lhe convidar, eu quero lhe chamar para sair de onde você está e vir aqui à frente. E esse chamado é também para aqueles que talvez vão ser batizados no próximo sábado, o batismo da primavera. Você que é pai e que quer conduzir o seu filho no batismo da primavera, eu quero convidá-lo a se levantar e vir com o seu filho aqui à frente. Eu sei que esse é um apelo um pouco incomum para a igreja do NASP, apelo de entrega do coração, de vida. E a minha pergunta é: quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir aqui à frente? Eu quero abraçar você. Eu quero apertar a sua mão. Amém. Aqui está vindo a primeira pessoa. Levante, saia de onde você está. Deus está lhe chamando. Chega de lutar. Jesus Cristo hoje tem um convite para você. Um convite de vida eterna. E você precisa dizer sim a Ele. Levante-se e venha.
Deus está lhe chamando, não fique indiferente ao toque maravilhoso do Espírito Santo. É um chamado de entrega, de decisão do coração, de colocá-lo nas mãos de Deus. Porque já não há mais muito tempo e Deus Ele quer te dar a vida eterna. Só que para que Ele dê a vida eterna você tem que se decidir. Mas talvez alguém diga assim, pastor, eu tomei a decisão mas eu não vou me levantar. É para você se levantar agora. Porque quando você toma a decisão e continua sentado, talvez é uma decisão que amanhã você esqueça, hoje à tarde você esqueça. Mas quando você sai do seu lugar, você levanta e vem à frente dizendo assim, Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, eu quero me entregar, eu quero me preparar para ser batizado, eu quero me colocar debaixo da tua graça. Essa é uma decisão que quando você toma, você jamais esquece. Sai de onde você está. Eu estou esperando você. Eu estou insistindo um pouco mais, porque talvez essa seja a última oportunidade, a última chance da sua vida. E eu não quero ser terrorista com isso. Eu não quero colocar algo pesado na sua mente, mas a vida é incerta. O momento, a decisão é agora, é hoje. Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Pergunta você, isso é bom ou é ruim? É bom por um lado, porque ele bate, mas é ruim, porque quem bate está do lado de fora. Jesus hoje quer entrar, Ele quer fazer a diferença na sua vida, mas Ele precisa que você tome uma decisão. Enquanto a Nayeli canta, levante, continue vindo à frente. Eu sei que Deus está falando a muitos corações aqui, o Espírito Santo ainda está tocando na sua vida. Amanhã pode ser tarde, agora é a hora, este é o momento. Levante-se em nome do Senhor Jesus e venha aqui à frente. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Eu sei que existem pessoas que podem se levantar ainda e vir à frente. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui que comecem a orar. E eu vou cronometrar 1 minuto no relógio, não mais do que 1 minuto. E nesse minuto final, eu vou esperar a sua decisão. Eu vou esperar você. Porque sabe, por vezes, em alguns lugares, e sábado passado na caravana do poder da Associação Paulista Sul, eu insisti no apelo. Muitas pessoas vieram, e quando eu estava à porta do ginásio, uma garota falou assim para mim: pastor, se eu já tivesse insistido um pouco mais, eu tinha ido na frente. Porque às vezes lutamos tanto para tomar decisão. Os pastores vão orar, eu vou cronometrar 1 minuto para a sua decisão. Você levanta e vem, amém. Já começou, a primeira pessoa já veio aqui à frente. Você tem agora 55 segundos para se levantar. Saia de onde você está e venha. Deus está lhe chamando. Deus quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Você não pode ficar indiferente. Já se passaram 15 segundos, onde é que está você? Levanta em nome do Senhor Jesus e vem, amém. 20 segundos se passaram, venha.
Deus continua chamando no seu coração, é o minuto final, é a sua entrega. Se você não quer vir sozinho, pega na mão de quem está do seu lado e vem aqui. Hoje é o dia da sua volta, hoje é o dia do começo de novo, é de entregar o coração, de preparar-se para a volta dele, para uma entrega, para uma vida. Já se passaram agora 40 segundos, falta 20 segundos para você se levantar e vir. Deus está lhe chamando, Deus tem um plano para você, não fique indiferente, faltam 15 segundos, saia daí, saia de onde você está, Deus te espera, 10 segundos, venha, Deus está tocando seu coração, faltam 5, 4, 3, 2, 1, fecha os olhos, Senhor Pai nosso. Aqui à frente estão pessoas que decidiram entregar o coração e a vida ao Senhor Jesus. Talvez alguém que já pertenceu a esta igreja e que se afastou, e que hoje entende que é a hora, que é o momento de voltar, porque quando Jesus nos chama, é para os braços dele que temos que ir. Bondoso Pai, eu quero entregar essas pessoas nas tuas mãos. Hoje de manhã, antes de sair de casa, eu lhe pedi que o Senhor abençoasse esse culto, e agora eu quero lhe agradecer porque o Senhor abençoou, porque decisões foram tomadas, porque vidas foram impactadas, porque a bênção do Senhor está sobre estas vidas a partir de agora. E eu quero, bondoso Pai, lhe pedir que a tua boa mão se estenda sobre estas pessoas que se levantaram, prepare-as para a vida eterna. Se há algum impedimento que está atrapalhando o batismo, ajude a remover todos esses impedimentos, a superarmos os obstáculos, porque, bondoso Pai, o nosso desejo é em breve estarmos contigo no céu. Obrigado pela vida eterna que o Senhor decidiu por todos nós. Ajuda-nos a continuarmos vivendo neste mundo, em nome de Jesus.